começando, continuamos na aula 5, só que agora a segunda parte da lei cósmica. Como já sabemos, as lições são baseadas no livro 21 lições essenciais, metafísica. Okay? Então, nosso tema, como falamos, é sobre a lei cósmica, e hoje nós vamos avançar vendo outras leis que fazem parte desse contexto, desse conteúdo. Bom, na aula passada nós falamos sobre a lei da harmonia, né? Falamos sobre a lei do karma e também sobre a lei de causa e efeito. Lembrando que essas três leis, né, elas estão, assim como as outras que nós vamos ver, e existem, claro, outras leis que vão além também, né, das que nós vamos ver hoje, mas todas elas estão baseadas, estão pautadas na primeira lei que nós vimos, que é a lei da harmonia. Sem a lei da harmonia, não é possível que as outras leis estejam em concordância, que elas estejam alinhadas com aquilo que é a perfeição. A lei da harmonia é que dá a base para que todo o restante, todo o movimento da lei cósmica, daquilo que nós conhecemos como sendo as leis divinas aconteçam, ocorram. E, a partir daí, obviamente, nós estamos também inseridos, né, somos conduzidos por essas leis. E, mais uma vez, a lei da harmonia é a base. Então, se mantemos a nossa harmonia, como nós vimos anteriormente, se nós conseguimos sustentar a nossa harmonia, nós estamos também conseguindo levar adiante essa relação do equilíbrio, da condição das leis dentro do nosso contexto, né? Então, vamos adiante. Nós temos a lei da reencarnação, que vamos falar hoje, né? Temos aí a lei do perdão e uma outra lei que nós vamos ver é a lei da conservação da energia. Tudo bem. Então, começamos pela lei da reencarnação. A lei da reencarnação, ela respeita o ciclo de reencarnações. É a partir da mudança de roupagens, né? Ou seja, quando nós falamos sobre a morte do corpo físico, é que nós vamos entender ou vamos atribuir aí essa possibilidade de avançar, de ir adiante em relação àquilo que é o ciclo das reencarnações. Então, deixamos uma roupagem para trás, nos mantemos com a nossa roupagem etérica, energética, né, que é o que a gente vai se aprofundando na medida em que a gente for estudando, a gente vai entender melhor esse processo, e entre as encarnações nós vamos habitar esse mundo intermediário, né, entre o mundo físico e aquilo que nós vamos chamar de outras dimensões ou os mundos superiores, né? Então, a partir daí, nós estamos entrando nesse processo de mudar a roupagem, sair da roupagem que a gente conhece através de uma encarnação e vem aquilo que nós chamamos de morte, morte física, morte do corpo. Bom, durante esse processo, né, de desencarne, ou melhor dizendo, de nós estarmos entre as encarnações, nós passamos por um período, né, ou um momento onde a gente tem uma espécie de julgamento, ou a gente pode usar até um outro termo, dizendo nós somos direcionados, somos orientados para sermos, vamos dizer assim, recebermos um treinamento, recebermos aí o conteúdo necessário para a nossa próxima reencarnação. Então, esse período de ser julgado, né, nesse aspecto de, olha, o julgar é olhar para as coisas que nós fizemos, aquilo que nós utilizamos ao longo de uma encarnação, e então, com isso, nós somos direcionados para um treinamento, para o estudo
que vai nos preparar para a reencarnação, para a próxima reencarnação. E aí começa todo o processo de novo, tendo um corpo físico, enfim, todo o ciclo se repetindo. Bom, todo esse processo ele vai acontecendo, né? A gente, vamos dizer assim, numa sequência mais lógica, nós vamos lá junto ao chamado tribunal kármico, que a gente já vai, vamos dizer assim, a gente começa a olhar para esse tribunal kármico, como nós falamos, de uma maneira diferente, não é aquele julgamento, né, de condenação, mas sim o julgar no sentido de olhar para as coisas que a gente fez, aquilo que a gente utilizou em termos de energia, e, claro, trabalhar essa energia ou nos prepararmos para que esse próximo momento da reencarnação ele seja efetivamente saudável, seja algo que seja valioso, né? Porque a gente acaba desperdiçando muita energia. Então, depois de passar por todo esse processo que a gente comentou, nós vamos solicitar para reencarnar novamente. Então, essa solicitação, ela faz parte desse processo, não é simplesmente, olha, vem cá que agora você vai reencarnar. Não funciona dessa maneira. Nós fazemos a solicitação, por isso que a ideia de vir para o planeta, quando muitas vezes, né, quem já não pensou, ou se não pensou, pode pensar algo do tipo, poxa, mas eu não pedi para nascer. Infelizmente ou felizmente pediu. Então, não é algo que simplesmente aconteça compulsoriamente, né? Ó, você vai ter que reencarnar e ponto final. Na verdade, é uma dádiva, é uma possibilidade que nós desconhecemos porque vem através da própria lei, né, da misericórdia, de nos prover com esse recurso da reencarnação. Então, a reencarnação é algo já comum dentro de todos os dos processos das filosofias antigas, né? É uma lei que existe, sempre existiu, e então, se a gente for estudar a partir daí dessa ideia da reencarnação, nós vamos ver que não é algo novo, não é uma condição que a gente está falando agora, nesse momento. Isso sempre existiu, mas ficou fora principalmente das religiões, né, as religiões cristãs no Ocidente. Então, voltando, a gente faz a solicitação para reencarnar. E aí, a gente vai obter essa nova encarnação, só que quando nós estamos solicitando essa nova encarnação, nós vamos parar novamente diante do tribunal kármico, nós chegamos normalmente, né, pelo menos é assim que os mestres descrevem, nós chegamos em grupos de 3, ou seja, são 3 solicitações se apresentando diante do tribunal kármico, e essas 3 solicitações são apresentadas com as suas petições, ali o seu plano encarnatório, e dessas 3 encarnações ali, ou seja, desses 3 indivíduos, né, esses 3 espíritos solicitando para encarnar, somente um vai conseguir essa liberação. O processo funciona dessa maneira. Nós temos no planeta uma quantidade, hoje, né, atualmente, principalmente de um século para cá, mais ou menos, uma quantidade muito grande de almas encarnando. E hoje a gente está com 7 bilhões de almas no planeta. Isso não é vamos dizer assim, o usual, né? O planeta sempre teve um equilíbrio mais ou menos igual ao longo do tempo dentro desse processo de encarnação. Mas como nós estamos avançando, seguindo num caminho onde nós precisamos acelerar o nosso processo de desenvolvimento, então as encarnações elas foram sendo liberadas, foram sendo abertas cada vez mais, para que as almas que pertencem, os espíritos que pertencem a esse planeta, que são um total de 10 milhões de almas, elas possam passar por aqui e apresentar, né, esse plano de encarnação e desenvolvê-lo dentro
desse processo de ter um corpo físico e se manifestar aqui. Então, essa nova encarnação, ela vai acontecer e está acontecendo agora até de uma maneira um pouco diferente do que era no passado. Hoje, até de maneira mais acelerada para a gente conseguir realizar o nosso plano e nos liberarmos o mais rápido possível da roda de nascimento e morte. Então, isso é o que vem acontecendo. Bom, a mudança de roupagem, né, como nós dissemos, a morte, ela não existe. Nunca existiu a morte. Isso é uma, vamos dizer assim, uma ideia que foi sendo alicerçada, instaurada, a partir daquilo que muitas personalidades, as próprias religiões, foram instituindo ao longo do tempo. Mas a morte, ela não existe. Existe apenas essa troca da vestimenta física. E isso é o que configura aquilo que a gente chama como morte. Então, morrer no sentido de desaparecer, de não existir mais, isso não faz parte da criação do universo. Nós só trocamos essa roupa, como nós falamos, então a morte, ela inexiste, não é uma coisa real. Então nós tivemos aí, como nós comentamos, nós tivemos o uso, né, até da condição da ideia de morte pelas religiões cristãs, principalmente, para que mantivesse o controle através do medo, porque havendo a morte, né, e se nós não mudássemos, né, de acordo com a visão, com essa visão das igrejas, se nós não mudássemos o nosso comportamento, então nós seríamos castigados, ou seja, iríamos aí para um julgamento, que é aquilo que a gente falou que, né, a visão, a ideia de um tribunal kármico, ou seja, de uma orientação, ela passa a ser um castigo, a ideia de um castigo. Então, com isso, o medo foi se instaurando e as pessoas foram entendendo, criando essa ideia de que a morte é um término para muitos e para outros pode ser, vamos dizer assim, o julgamento final entre ir para o céu ou ir para o inferno, para o purgatório, seja como for aí as etapas e os estágios que a igreja vai estabelecendo. E isso não existe. Na verdade, como nós falamos, se a morte não é real, então essa ideia de medo de morrer, ela simplesmente cai por terra. Mas, durante muito tempo, né, as igrejas, de uma forma geral, elas foram ajustando essa ideia para que pudesse ter um controle sobre a mente das pessoas, para que elas sigam um roteiro e tentem mudar, mas não pela consciência, e sim por um padrão, por uma ideia de alcançar um resultado que não é a realidade, somente o medo, o temor de chegar do outro lado e, em vez de encontrar Deus, encontrar o capeta, né? Encontrar o Satanás aí esperando lá do outro lado. Então, isso não é uma condição, ou melhor dizendo, isso não é um registro daquilo que vem através das grandes filosofias, né, das nossas, dos nossos ensinamentos, daquilo que é a sabedoria universal. E então, a ideia de medo nesse sentido não configura, não pode existir. E aí a gente tem, nesse momento, né, da transição, a separação entre o corpo físico e o corpo energético. Então, só lembrando, nós temos uma estrutura física aqui, que é a nossa manifestação para esse mundo. Essa manifestação, ela tem esse corpo físico e tem, naturalmente, essa relação do que nós chamamos de corpos energéticos, que é o corpo mental, o corpo emocional e o corpo das lembranças, né? Ou o corpo que armazena todos os registros daquilo que a gente fez e continua fazendo ao longo de todas as existências, de todas as encarnações. Então, esse conjunto,
ele fecha esse corpo energético. Aí existe essa separação entre corpo físico e corpo energético. O corpo físico, nessa situação, ele para, né, de funcionar, porque a energia desse corpo é retirada, que é a nossa consciência se retirando do corpo, e esse corpo volta para os elementos da Terra. Então, o corpo energético é o que fica como a roupagem, né, para a manifestação da consciência, desse aspecto da consciência. Bom, nós temos uma parte aqui que ela é bem complicada agora, porque a gente entra exatamente na questão da decrepitude do corpo, ou seja, por que o corpo vai envelhecendo, por que o corpo vai ficando fraquinho, por que o corpo vai perdendo a sua capacidade, né? Quando éramos crianças tinha muita energia, brincava, não faltava energia. Depois, enquanto adulto, a gente consegue manter isso durante algum tempo e, na medida que o tempo vai avançando, esse corpo não sustenta mais, ele não consegue mais se manter dentro desse processo de energia, de vitalidade. Então, essa decrepitude, ou seja, esse envelhecimento do corpo, ele acontece em grande instância, na maior parte, por conta da prática sexual. Falar, pronto, agora pegou, né? Porque, falar assim, puxa vida, então o sexo que é o maior prazer, né? Pelo menos para a grande maioria das pessoas no planeta, é algo que desvirtua a energia? Sim, infelizmente, ou é o que nós temos em termos de orientação, daquilo que os mestres nos apontam, é que através do sexo no sentido de prazer, né? Simplesmente praticar o sexo pelo prazer. Claro que o sexo ele existe para que seja gerada uma vida. Essa é, na realidade, a única finalidade do ato sexual. Mas, a partir do momento que nós praticamos, né, o sexo como uma ferramenta de prazer somente para estabelecer esse contato através dos sentidos, então nós vamos perdendo energia, nós vamos simplesmente escoando essa energia vital, então o corpo vai enfraquecendo. Da mesma forma, a relação das emoções, do corpo emocional, quanto mais ele se sobrecarrega, ou seja, não tem controle, a gente entra em crises, entra em abalos emocionais e tudo aquilo que a gente já conhece ao longo da vida, isso também vai minando essas forças. Então, são dois pontos de escoamento muito consideráveis aí em relação a essa questão do desgaste que o corpo sofre ao longo do tempo. Infelizmente, esses dois canais são os que mais são utilizados ao longo do tempo, né? Então, é um assunto bem complicado, bem delicado, eu diria, porque para a maior parte das pessoas isso é algo impensável, mas é uma realidade, né? O sexo necessariamente só existe com uma finalidade, que é gerar uma outra vida. No mais, a gente acabou atribuindo uma importância ao sexo que é relacionado ao próprio prazer ou aos prazeres, de uma forma geral. Então, a gente vai se aprofundar ao longo das lições, a gente vai entrar em lições bem específicas sobre esse assunto, que alguns mestres apontam isso com muita veemência, né? Eles exploram bem esse assunto, e aí a gente vai entender mais ainda. Essa luz líquida, ou melhor, né, a energia que nós temos, né, que é considerada uma luz líquida universal, que é esse prana primordial, ela vai sendo desperdiçada a partir dessa relação que a gente está falando, que está atrelada aos sexos e também ao descontrole emocional, às oscilações e alterações que acabam existindo. A ciência, né, a nossa ciência humana, ela ainda desconhece completamente o uso correto dessa energia. Os sábios do passado, os grandes sadhus, os grandes mestres, eles sempre comentaram, sempre apontaram, deixaram registros, né? Muitos não deixaram registros escritos, mas
passaram isso através do ensinamento oral, e muitas filosofias conhecem essa relação que existe, né, do uso da energia e como ela é fundamental para o equilíbrio da vida. Mas a ciência atual, a nossa ciência, ela não tem essa visão, tanto que os próprios médicos, né, muitos médicos, a ciência de uma forma geral, que cuida da saúde, que tem atenção da saúde das pessoas, recomenda que se pratique sexo, enfim. Então, é um assunto bem delicado, bem complexo, pelo menos para a grande maioria das pessoas. Mas ele faz parte daqui da sabedoria universal, daquilo que é o nosso conhecimento, e se a gente quiser se aprofundar mais, nós temos muitos registros falando a respeito disso. Ok? Então, o corpo, por ser uma vestimenta, de acordo com as orientações que os mestres nos dão, é importante que, no término de uma encarnação, o ideal seria que esse corpo ele passe, né, ou passasse por um processo de cremação, e não necessariamente como nós fazemos, que simplesmente depositamos o corpo num caixão perdão, e enterramos, né? O ideal seria que esse corpo passasse por um processo de cremação e também não sofresse autópsia. Por que isso? Por que os mestres colocam isso? Porque esse corpo, ele se carrega ao longo de uma encarnação com uma quantidade de energia muito elevada. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós criamos ao longo do tempo, esse corpo foi um instrumento para manifestação dessa energia. Então, quando chega no final de uma encarnação, o ideal seria que nós liberássemos essa energia, ou seja, soltássemos literalmente a energia, né, desprendêssemos essa energia do corpo físico, e isso acontece através do elemento fogo. Então, a cremação é o mecanismo, é a ferramenta que a gente consegue proporcionar, consegue levar adiante, né, essa ação da liberação da energia que fica retida nesse corpo físico. E a autópsia, ela, vamos dizer assim, ela acaba invadindo o corpo e produzindo aí algumas alterações dentro desse processo, porque a energia vital, ela já não está mais presente no corpo, mas o corpo ainda, através do elemental do corpo, ainda está carregado com essa energia que vai ser dispersada. A autópsia, ela pode alterar essa energia, pode acabar liberando, dispersando essa energia, mas não da forma correta como acontece com a cremação. Então, isso é importante ser observado, porque é uma orientação que os mestres nos dão. É algo para se pensar, para se refletir a respeito. Muito bem. Quando nós passamos por esse processo, né, ou seja, o desencarne, então vai haver aí o descanso nesses âmbitos superiores que a gente fala, que é o intervalo. Então, lá nós vamos conseguir realmente ter o merecido descanso, como já é até uma espécie de dito popular, né? Descansou. E realmente é isso, é um repouso, é um intervalo para que a gente consiga se preparar, como nós falamos, para a próxima encarnação, para o próximo ciclo. A experiência chamada morte é um constante aviso sobre a desobediência da humanidade ao plano divino original, à forma divina de vida. Aqui está relacionado à lei de eterealização. Isso significa que a morte, ela está sempre, vamos dizer assim, nos relembrando, né, essa ideia dos que chegam, né, e os que vão, esse movimento sempre do ir e vir, é essa sinalização de que, na verdade, nós estamos num processo em que continuamos dentro do desvio da lei. Nós não estamos cumprindo aquilo que nós viemos fazer aqui. E o que nós temos aqui, em termos de originalidade, que diz aqui a forma divina de vida, é expressar aquilo que é
a consciência de Deus, aquilo que é a ação de Deus, que foi o que Mestre Jesus fez, que foi o que o próprio Buda também aplicou aqui. Tudo isso que nós temos como sendo as grandes orientações, aquilo que que homens e mulheres trouxeram para cá, né, através dessa vida mais elevada, é exatamente o que nós deveríamos estar experienciando, que a gente deveria estar colocando em prática aqui. Então, a morte é o sinal de que nós estamos, na verdade, desviando, né, o curso da lei. Então, nós deveríamos vir para cá, fazer todo o nosso caminho realmente dentro de todo esse processo das leis, conhecendo as leis divinas, e a partir daí, no final da encarnação, a gente atingir aquele nível de elevação que tanto Jesus como o Buda, como exemplos aqui, existem outros, mas tanto um quanto o outro conseguiram alcançar, elevando a consciência até os níveis, né, os âmbitos superiores. Tá? Então, essa é a lei da eterialização, ou seja, é o processo de elevação que a gente tem que alcançar. Bom, juízo e treinamento para reencarnar. Né? Então, após a encarnação, nós ficamos, como nós falamos, com o corpo etérico, que é a conhecida alma. Né? Essa alma é o conjunto que se forma a partir do corpo mental, do corpo emocional e esse chamado corpo das lembranças. Essa estrutura energética é o que forma a alma. Aí a gente vai ter também, né, a identificação da personalidade. Algo que, só relembrando, lá atrás, nas primeiras lições, nós não tínhamos isso nas primeiras idades douradas. Não existia a alma como nós conhecemos hoje. Existia, sim, o espírito, a consciência, que se manifestava aqui num corpo muito etérico, ou seja, esse corpo que nós temos depois da encarnação, né, ou após a encarnação, é esse corpo mais sutil. Mas nesse caso aqui especificamente, não é o mesmo corpo que a gente tinha, né, ou pelo menos os habitantes que vieram para o planeta lá no começo, que eles tinham. Não é a mesma coisa. A gente não pode comparar a alma de hoje com o corpo etérico que existia naquela época. É diferente porque a gente foi distorcendo tanto, até chegar nesse processo em que aquilo que a gente chama de alma é a contraparte, ou pelo menos a espelhagem, do que nós temos através da personalidade. E aí a gente tem que fazer uma série de correções quando a gente sai da encarnação. Quando há o desencarne, acontece uma espécie de torpor, né? Há uma confusão mental onde a consciência ali, aquela, vamos dizer assim, essa alma, ela não consegue, na verdade, entender muito bem o que está acontecendo. Essa coisa do aonde eu estou, o que eu estou fazendo, do tipo, peraí, aqui é o céu, o inferno, e é aquela coisa do acordar do outro lado. Então, fica bem confuso até ir recobrando, né, essa percepção e, claro, ali recebendo as orientações, o direcionamento, e aí se faz uma adaptação desse processo para poder entrar em contato com tudo aquilo que foi feito, com toda essa relação da encarnação, né, todas as etapas ali que se viveu ao longo da encarnação, para poder entender que, olha, acabou aquele momento e agora vai passar por um outro processo para poder seguir adiante. E aí, nesse momento, é onde se encontram os familiares, ou pelo menos aquelas pessoas que são mais próximas, né? Aquelas que se tinha ligação. É possível, nesse momento, encontrar com essas pessoas, caso estejam, obviamente, ali também numa preparação, num processo de transição. Porque é como se nós simplesmente mudássemos de cidade e encontrássemos pessoas que nós conhecemos que foram morar numa outra cidade também. Seria mais ou menos essa a ideia. Mas isso não significa que vá acontecer exatamente assim. A gente pode até encontrar algumas pessoas, mas quem sabe nem todas, ou a gente não encontra, porque já partiram para outros âmbitos superiores, às vezes alcançaram a liberação, outros que já se prepararam para a próxima encarnação e aí já conseguiram essa autorização, e assim
é um processo muito dinâmico e contínuo, mas existe a possibilidade. O purgatório e o inferno, né, é aquilo que ficou caracterizado, como nós falamos, que viria, né, ou vem da ideia de um juízo, de um julgamento. Então, o tribunal kármico que a gente vem falando aqui, ele não é um julgador, ele não é um condenador nesse sentido negativo, ou até pejorativo da ideia, né, da palavra. O purgatório e o inferno, ele foi caracterizado através das religiões para que, como a gente disse, se estabelecesse o receio, o medo. Olha, então eu tenho que mudar o meu comportamento antes que chegue a morte, para depois não passar por esse lugar, essa situação, esse julgamento que vai me condenar e eu simplesmente vou me perder aí por toda a eternidade. Não, isso não existe, né? O purgatório e o inferno não existe. O único purgatório e inferno que existe é aquele que nós criamos através de todo o nosso processo de vida, de experiência. Então, quando chega lá a morte, é natural que a personalidade, né, essa alma que está ali se preparando para se desligar do corpo, ela comece a ter uma série de sensações e ideias que, olha, sei lá, fiz tudo errado, ou fiz muita coisa errada, e então agora o que vai acontecer comigo? Aí se instaura o medo. Então, a ideia de purgatório e inferno foi criado pela personalidade humana, pelas pessoas, né, principalmente através das religiões, para conter, para tentar promover a mudança do indivíduo, mas isso não é real, não funciona assim. Então, aí segue para outros âmbitos, para treinamento, né, com aqueles que estão na mesma condição do indivíduo. Então, eu vou lá para a minha pós-encarnação, chego lá, me direcionam para uma escola, para um lugar de treinamento. Então, nesse local, eu acabo encontrando outras pessoas que estão na mesma condição que a minha, que estão no mesmo grau de consciência que eu desenvolvi ao longo da minha encarnação. Por quê? A minha personalidade, ela não vai simplesmente mudar, se transformar, entendeu? Deus não vai dar um estalar de dedos e a minha personalidade vai se tornar um anjo. Isso não existe. A gente carrega aquilo que nós criamos. A diferença é que a gente vai estar consciente nesse momento da pós-encarnação de que, olha, a gente cometeu uma série de falhas e precisa corrigir isso. E aí a gente vai receber essas orientações. Então, aqueles que estiverem no mesmo nível que a gente, ou seja, que cometeram ali falhas, faltas, né, ou tropeços próximos, a gente vai estar na mesma classe, na mesma sala ali estudando. Então, um detalhe também importante é que quanto mais desenvolvido é essa personalidade ou essa consciência, vamos falar assim, mais auxílio ela recebe. Por quê? É simples da gente imaginar o seguinte: se você passa uma vida, né, uma encarnação ali buscando, se esforçando, e no sentido de esforço aqui existem aqueles que não querem saber de nada, no sentido divino, no sentido espiritual. Ah, não, eu quero aproveitar a vida é muito curta, deixa eu aproveitar. Ok, não tem problema nenhum, todos têm a liberdade de escolher aquilo que acham melhor e vão desenrolar a vida a partir dessa visão de mundo que se estabeleceu. Só que o resultado, obviamente, não vai ser de um desenvolvimento voltado para a espiritualidade. Por quê? Porque eu me atrelei, eu me liguei, eu fiquei preso ali a toda essa condição que é o prazer, que são os prazeres, que é a minha ideia de, vamos dizer assim, de sensação. Então, eu não estou voltado para algo que seja relacionado às leis de Deus. Então, isso me distancia, isso me deixa muito mais próximo daquilo que é a criação humana, aquilo que está na Terra, do que necessariamente de Deus. Então, quando está numa pós-encarnação, é óbvio que se eu não fui um bom aluno, né, se eu não conseguir cumprir ali, se eu não conseguir me aproximar das leis de Deus, não conseguir aplicar isso, não me esforcei para isso, então vou chegar lá, eu vou ter que ir para uma classe onde eu comece do beabá ali, do primário, né, daquela coisa bem básica,
para ir realmente avançando até ter uma próxima encarnação e começar a praticar isso. Agora, aqueles que alcançaram uma realização maior, ou seja, que realmente se esforçaram, que tiveram aí, sabe, a sua proposta voltada para essa elevação, então, nesse aspecto, óbvio que essas pessoas, né, ou essas almas, essas personalidades, elas vão receber mais assistência porque elas conseguem entender isso, conseguem perceber e já mostraram que sabem como aplicar pelo menos boa parte disso. Então vão receber mais orientações para poder avançar nesse desenvolvimento. E uma das coisas que é bastante utilizado aí nesse momento, né, quando a gente fala dessa assistência, para esses que alcançaram essa possibilidade de uma aplicação maior e melhor, né, é de fazer a transmutação, ou seja, libertar boa parte daquele karma, daquela energia que foi acumulando ao longo do tempo. Então, durante uma encarnação, eu vou acumulando aí, vou fazendo uma série de movimentos, onde eu caio, levanto, enfim, eu vou acumulando energia, que é uma energia que vai ficando retida, vai ficando presa, né, dentro do meu processo de vida, dentro do meu histórico. Então, quando eu chego do outro lado, quando eu passo por esse treinamento, se eu desenvolvi uma habilidade um pouco maior, no sentido de libertar energia, não estou apegado a nada, entendeu? Eu já consigo perdoar as pessoas, consigo perdoar suas faltas, os meus sentimentos eles estão muito mais voltados para aquilo que é puro, então fica muito mais fácil para eu pensar e aplicar essa ideia da transmutação ou da transformação da energia para que esse karma, né, essa energia que está presa, seja liberada e então isso vai aliviando a minha bagagem, vai aliviando a minha carga. A solicitação de encarnação. Então, depois que a gente passou pelo treinamento, como já falamos, né, voltamos lá para o tribunal kármico. E aí a gente vai fazer essa petição. Né? Essa petição, o tribunal kármico, ele avalia, né, o karma ou a quantidade de energia que nós vamos levar ou vamos trazer para a próxima encarnação. Né? Essa quantidade de energia é extremamente importante porque vem aí aquela máxima também muito conhecida, né? Deus não dá um frio maior do que o seu cobertor. Por quê? Nós não suportaríamos se nós tivéssemos uma quantidade de energia maior do que as nossas forças pudessem suportar. Isso é muito claro e evidente. Por isso que, quando a gente fala sobre a quantidade de karma que nós vamos carregar, que a gente vai trazer na bagagem para uma próxima encarnação, ela tem que ser muito bem equilibrada, muito bem equalizada. Senão, não é possível suportar isso. A gente consegue observar isso, né? É um tema que a gente também vai se aprofundar mais à frente, mas a gente consegue observar isso através de alguns grandes seres, como foi o caso, né, mais uma vez, de Jesus, de Buda, né, a gente tem aí outros nomes, como Lao Tse, enfim, tem Kuan Yin, tem vários homens e mulheres, seres excelsos, Mãe Maria, que vieram com um propósito de encarnação onde a quantidade de karma que eles traziam era praticamente inexistente. Não, só que quando entra no planeta, você mergulha nesse mar energético e você vai sendo naturalmente contaminado também. Só que o processo aí para esses seres é muito mais fácil. E até pela própria proposta, pela forma como conseguem conduzir a energia, acabam muitas vezes pegando até parte da energia de outros, de karma de outros. Aí como eu disse, é uma história para a gente falar uma outra lição, porque é bem extenso. Mas aqui dá para entender que o karma que nós trazemos, a quantidade de energia que nós trazemos entre as encarnações, né, ou seja, de uma encarnação para outra, é uma quantidade de energia exata, na medida, eu diria assim, com muita misericórdia,
para que a gente consiga suportar. E quem observa isso são exatamente aqueles que ficam à frente, estão à frente do tribunal kármico, que vamos dizer assim, esse tribunal que nos dá a direção e orientação para que a gente consiga passar por uma encarnação de forma equilibrada. E aí, como nós falamos, de cada 3 que se apresentam no tribunal kármico, apenas um é aprovado. Hoje a gente já tem um movimento um pouco diferente, né, por conta da urgência do momento, de acelerar o desenvolvimento e a liberação do planeta como um todo. O grau de adiantamento, ele possibilita, né, ou seja, quanto mais adiantado estiver, ele possibilita liberar mais karma. Então, se eu estou bem preparado, se eu passei por um treinamento, né, entre encarnações, onde é percebido que eu realmente consegui me adiantar, que eu estou dominando esse grau de energia, né, esse controle, então é liberado mais karma para que eu possa trazer isso e trabalhar aqui. Isso eu diria assim, um pouco raro até, mas existem sim aqueles que conseguem essa liberação para poder trabalhar dessa forma. Tá? E aí acaba implicando em algumas coisas que a gente vai ver. Então, essa petição, né, para queimar mais karma na encarnação acaba, infelizmente, ou melhor dizendo, né, vamos falar assim, vamos usar um outro termo, não infelizmente, mas é uma condição onde muitas vezes a vida se torna mais difícil e a gente tem mais provações. É por isso que, quando a gente olha para uma pessoa, ou até mesmo para a gente mesmo, fala assim, nossa, mas eu estou com uma quantidade de karma aqui que não é brincadeira, né? Porque nada dá certo, ou pelo menos eu passo assim por um processo muito complicado ao longo da vida, como a gente vê pessoas passando não só aquilo que a gente chamaria de provações, mas as próprias privações. Essas pessoas, elas solicitaram a quantidade de karma para conseguir liberar o quanto antes. Estando encarnado, muitas vezes não se consegue reconhecer isso. Acha que aquilo é um castigo, acha que aquilo é uma fatalidade, que Deus está sendo injusto, enfim. A mente, dentro do estado encarnatório, ela processa uma série de possibilidades, mas dificilmente ela consegue enxergar a realidade daquilo que foi a nossa transição entre as encarnações. Então, a vida mais difícil, a vida cheia de provações, né, ou das privações, como a gente falou, normalmente é um sinal de que a gente está procurando queimar mais karma na encarnação. A gente está tentando se liberar o quanto antes. Então, é uma questão de consciência e de percepção aí para a gente entender por que essas coisas acabam acontecendo. E, naturalmente, aqui a responsabilidade é individual. Cada um de nós é responsável por aquilo que faz, como já sabemos, então não dá para que eu assuma pelo outro, a não ser que eu esteja num processo aqui de missão, que eu esteja realmente aqui para, né, já assim, praticamente karma zero, e eu estou aqui para auxiliar outras pessoas, que é o que acontece com vários que já passaram e que estão passando por aqui, né? A gente pode citar Madre Teresa de Calcutá, pode citar Chico Xavier, que são os mais conhecidos para a gente aqui, Gandhi, enfim, aqueles nomes que a gente sabe que passaram por aqui e desenvolveram algo que a gente fala, nossa, grandioso, né? Então, essa responsabilidade ela é de cada um. Eu sou responsável pelo meu karma e cada um de nós tem exatamente a mesma responsabilidade, né? Nós temos que buscar essa liberação, essa elevação, e é por aí que a gente vai conseguindo realizar isso. A nova encarnação. Quando falamos sobre nova encarnação, a reencarnação ela é uma realidade, é uma verdade eterna. Não existe como não reconhecer, né, o processo de reencarnação, porque senão nós não conseguiríamos explicar como as coisas acontecem. É a única explicação lógica que nós temos para tantas diferenças que existem no mundo entre as pessoas.
por que que uma nasce rica, por que que outra nasce pobre, por que que um nasce com o corpo perfeito, né? Outro nasce ali debilitado, nasce com o corpo deficiente, enfim. Existe toda uma lógica por trás disso e a reencarnação é exatamente o que explica essa diferença que existe no planeta através das inúmeras individualidades, dos povos, de tudo aquilo que a gente tem aqui. Tá? Então, a gente tem, como foi dito, né, muitos acabam sofrendo, então a gente entende, né, a gente percebe essa ideia do sofrimento, enquanto que outros têm privilégios, outros passam por situações muito cômodas, confortáveis, têm tudo, alguns têm aí, né, financeiramente os seus bilhões, trilhões, quem sabe, e estão numa outra realidade dentro desse mundo comparado à maioria que vive aqui. Então, por que isso? É claro que existe uma explicação óbvia e lógica para isso. Aquele que recebe mais, ele tem tecnicamente e pela lógica uma responsabilidade maior. Então, ele deveria, na verdade, né, estar trabalhando em prol do todo, utilizando aquilo que lhe foi dado, aquilo que lhe foi permitido, que foi solicitado por ele, né, para beneficiar o todo. Mas a gente sabe que, infelizmente, a maior parte acaba se perdendo através da personalidade nessa condição. Né? A mente, ela começa a se voltar para esse egocentrismo, e então tudo aquilo que seria um benefício, né, ou pelo menos uma grande vantagem para poder trazer paz, luz, harmonia, felicidade, bem-estar para outros, né, para muita gente, infelizmente fica retido ali, às vezes num grupo muito reduzido. Então, é importante observar isso. A lei, ela não erra, não existe a menor possibilidade, né, da lei cósmica, das leis divinas, errarem, se enganarem, isso não existe. Assim, quando a gente olha lá para, né, só pegando o gancho, né, como exemplo, que é uma coisa que a gente vê muito, olha lá para a Bíblia, e claro que vão ter as justificativas, né, mas a gente olha lá e fala assim, bom, Deus criou o homem e tal, e depois se arrependeu. Fala, pô, peraí, mas como é que Deus se arrepende, né? Ah, Deus foi lá e mandou matar um monte de gente. Pô, mas como é que Deus pode mandar matar um monte de gente? Fica uma coisa contraditória, um paradoxo, né? O mesmo Deus que ama é um Deus que mata, é um Deus, mas é um Deus de justiça, mas é um Deus de justiça com destruição, né? Nesse sentido que nós temos através da personalidade. E Deus não tem personalidade, porque Deus é a divindade, Deus é exatamente essa manifestação da perfeição. Então não pode existir isso. Por isso que a lei não pode errar a partir daí, porque foi criada, né, foi manifestada, emanada justamente por essa consciência maior. Então, a oportunidade, ela é justa para todos, ou seja, todo mundo vem exatamente com aquilo que necessita para poder alcançar a sua realização. Então, se eu tenho muito, eu tenho a oportunidade de realizar algo grandioso nesse sentido humano que nós falamos, às vezes de, quem sabe, dinheiro, ou se eu tenho uma inteligência muito apurada, muito aguçada, então ela sendo utilizada para o bem, para a coletividade, para ajudar pessoas e vai por aí afora. Agora, se eu retenho isso para mim, e são só os meus benefícios, são só a minha sensação e o meu prazer, então é óbvio que na próxima encarnação, certamente eu não vou ter mais uma chance para poder aplicar as coisas da mesma maneira. Vou ter que aprender a lição de uma outra forma, porque eu não consigo e não consegui controlar a energia da maneira como deveria. Bom, o balanço da energia aqui, quando a gente fala em balanço da energia, é essa relação do que nós estamos acumulando ao longo da nossa encarnação. Então, essa energia que nós destinamos para as nossas realizações, independente do que a gente faça por aqui, não importa em que trabalho a gente esteja, não importa em que família a gente esteja, não importa qual a nossa posição nesse mundo, seja lá qual for, a única direção que essa energia pode ter é de prestar serviço à vida. Prestar serviço à vida aqui, entendamos que
é a realização do todo. Como a natureza faz? A natureza ela não trabalha voltada para ela, né, para o egocentro, ela não tem essa coisa do centralizador, né, com um exemplo que sempre usando, a gente está sempre falando, né, uma árvore frutífera ela não produz o seu fruto para ela mesma, né, então tá lá, a macieira ela não come a própria maçã, ela simplesmente produz essa maçã e os pássaros, ou seja, nós e outros animais vão lá e consomem esse fruto, só que depois, naturalmente, toda a mineralização do processo dessas frutas, ou seja, de tudo aquilo que a natureza produz, ela devolve, né, para a terra e a terra simplesmente absorve para que a árvore, para que a vegetação possa se valer disso. Então, nós temos esse balanço da energia que é uma necessidade da gente olhar para isso e entender que nós fazemos parte do todo e que essa nossa energia não é simplesmente para nosso uso e benefício individual e egóico. Muito bem. Então, temos aí as oportunidades, né? A reencarnação é a oportunidade de equilibrar essas dívidas, como nós vimos. É exatamente através da reencarnação que a gente vai conseguir fazer esse tal balanço, né? Ou seja, se a gente realmente utilizar a energia direcionando para aquilo que é o mais equilibrado, que está atrelado às leis divinas, que faz parte da nossa relação com a vida de forma efetiva e real, então nós estamos realmente aproveitando aí a nossa oportunidade. Bom, temos os setores da vida que nos dão essa possibilidade de realização, que vem, diria assim, normalmente já de saída com a família. Então a família é o primeiro ponto ali onde a gente consegue perceber que, nossa, aqui é onde eu vou ter que treinar muito, né? Então, dentro do processo familiar, que é a relação, né, entre as pessoas, a gente vai conseguindo, ou pelo menos tem a chance, de aplicar esse equilíbrio, né, da energia para que aquilo que era uma dívida, né, comece a se tornar, na verdade, uma dádiva, uma bênção, e a gente consiga se aproximar mais daquilo que é a aplicação das leis de Deus. A sociedade também faz parte disso, nós estamos inseridos numa sociedade, então temos amigos, temos a nossa relação com o próprio meio social. Também entra aí a nossa atuação. Com o próprio governo, por quê? Nós temos, obviamente, estamos sujeitos a um governo, podemos até, quem sabe, né, muitos de nós fazermos parte de um governo. Então, pensar aí num líder governamental, numa pessoa que está no poder, existe uma responsabilidade aí enorme, porque nós estamos falando de milhares, às vezes, né, milhões de pessoas que estão sob a direção de um governo, de uma mente, de um governante, de um líder. Então, a responsabilidade desse indivíduo vem exatamente nesse sentido. Mas, infelizmente, a gente percebe que a maioria acaba se perdendo e voltando somente para o seu, né, interesse, para aquilo que é a sua disposição pelo poder, pelo dinheiro, né, pelo status, enfim, aquilo que o mundo configurou e que está ajustado para a gente tentar alcançar, né, através do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos aqui, né, galgando aí essa escala do crescimento e da evolução humana. E também através da religião, né, que é uma outra área também extremamente importante, porque fazendo parte de uma religião onde não há nenhum problema, né, muito pelo contrário, a religião ela tem uma proposta, como todos sabem, o próprio nome diz, de religar com Deus, né, de fazer essa religação novamente com Deus. Mas a maior parte das pessoas acabam se valendo da religião para condenar o irmão, né, aquele que é o semelhante, ou para, trazer as maledicências, enfim, acaba distorcendo completamente o propósito original. Não são todos, claro, mas existe isso, infelizmente, né?
Então, essa relação, ela faz parte da nossa, vamos dizer assim, do nosso movimento de mundo. A partir daí, nós vamos conseguindo, né, entender em todos os setores aonde nós estamos, onde nós estamos atuando, de que forma nós estamos interagindo com todas as condições no mundo, onde nós vivemos, em todos esses setores da vida. Bem, aqui a gente tem aquela questão, né, bem famosa da simpatia ou da antipatia, né? O meu santo não bateu com fulano. Um problema, né? Por quê? Porque a ideia que nós temos através desse aspecto do eu sou simpático a um, mas não gosto de um, mas não gosto do outro. Isso também está atrelado a esse movimento da vida que a gente tem, né? Que é essa coisa do como é que nós estamos utilizando a nossa energia dentro dessa relação, dentro desses relacionamentos, como a gente viu nos vários setores aí, seja família, sociedade, não importa, a nossa própria posição. Então, a nossa energia, ela vai se estabelecendo a partir daí, por isso que é necessário uma atenção bem de perto em relação a isso, porque o simpatizar ou antipatizar, né, ou não ter a simpatia pelo outro, pode ser um ato condenatório, né? E não necessariamente do outro, mas para nós mesmos. Por isso que a gente vai acumulando aí os tais dos karmas que a gente tanto fala. Bom, aí vem aquela pergunta, qual é o meu propósito nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Bom, o meu propósito aqui, obviamente, é alcançar a minha libertação, é alcançar a minha elevação para eu poder realizar dentro desse planeta aquilo que é a minha verdadeira missão no universo. Então, a gente passa por aqui, estabelecendo esse equilíbrio de energia para alcançar a nossa libertação, que já deveria ter acontecido há muito tempo atrás. Então, a encarnação é essa oportunidade, é essa chance da gente conseguir realizar isso. Por isso que precisa pensar bem e ver como é que a gente está atuando, né? Então, Deus é bondade. Só existe justiça e igualdade. Não existe absolutamente nada fora da perfeição através daquilo que é a manifestação de Deus. Ok? Muito bem. Então, falamos sobre a lei do perdão. A lei do perdão, ela é muito importante, né, como todas as outras, claro, mas temos que ter uma atenção bem especial nessa lei, tá, durante a encarnação. Através dessa lei, nós temos a capacidade de trazer um poder de transformação, ou seja, a lei do perdão, né, ou perdoar o outro, perdoar a vida, perdoar absolutamente tudo aquilo que a gente entenda que tenha sido, quem sabe, um prejuízo para nós em qualquer instância, é exatamente através dessa lei que nós conseguimos transformar, nós conseguimos usar exatamente a maior força, a energia primordial que existe no universo, que é o amor, para conseguir colocar em movimento essa lei. Então, é extremamente importante a gente olhar para essa lei. Perdoar é Deus em ação. Perdoar é exatamente a manifestação de Deus nesse planeta. É a partir do perdão que Deus se apresenta através do indivíduo. Então, isso falando em relação a todo esse movimento, né, da encarnação que a gente tem e como a gente pode aplicar e utilizar essa lei aqui. Então, a partir do momento que a gente perdoa, nós estamos realmente nos conectando e agindo, né, como Deus agiria através da carne. O uso do amor, como a gente disse, é essa energia que transmuta, né, que faz com que essa carga energética acumulada acabe se transformando. Então, é um processo extremamente importante para a gente conseguir essa realização. Um dos nossos maiores problemas na humanidade é a retenção da energia através das brigas, disputas e da personalidade competitiva. Carregar ressentimento é aprisionar-se.
perdoar para libertar a vida. Então, algo para a gente pensar, refletir e realmente colocar em prática. A lei da conservação da energia. Bom, quando falamos em conservar energia, a gente volta naquele ponto que é a substância primígena, né? Ou seja, a energia divina, que tem que ser utilizada de forma sábia, que a gente precisa observar e prestar atenção como nós estamos utilizando essa energia. Logo no começo, né, a gente viu da lição falando sobre o uso da energia através do sexo e das emoções, ou do corpo emocional. Então, como utilizamos a nossa energia? Onde nós depositamos a nossa energia? Absolutamente tudo em que nós colocamos a nossa atenção está a nossa energia. Um exemplo disso é o bate-papo fútil, né? As intrigas. Tudo isso é perda de energia. Então, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, a gente pode sim estar desperdiçando muita energia. Então, falar à toa, falar sem necessidade é algo que se torna necessariamente um desperdício. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Isso está em Mateus 12:31. Esse versículo, ele dá conta sobre o pecado, né, de acordo com aquilo que a Bíblia apresenta, o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, de acordo com o que Mateus diz aqui, e os outros, né, os outros apóstolos também, que o pecado contra o Espírito Santo é o maior que há. Aí fica aquela dúvida, mas por que o pecado contra o Espírito Santo é o maior? Né? E claro que vão haver várias explicações aí. Mas a questão aqui é que existe uma correlação e uma ligação muito forte, né, ou total, com aquilo que é a energia que nós estamos utilizando. Então, fala assim, o que é pecar contra o Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo é exatamente pecar contra a própria essência de vida, ou seja, aquilo que eu sou. Se a minha consciência ela é a manifestação de Deus, então tudo que eu faço através dessa energia divina, utilizando, por exemplo, os bate-papos fúteis que a gente falou, com intrigas, né, criticando os outros, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que acontece muito na vida, nós estamos necessariamente pecando contra o Espírito de Deus, ou seja, a gente está utilizando a energia de forma equivocada, de forma errada. Então aqui é onde a gente precisa prestar atenção, porque isso acontece muito, só o fato de eu sentar, por exemplo, de frente para uma TV e assistir um programa que não me traga nenhum tipo de elevação, que não me traga nenhum tipo de relação de equilíbrio, que não me acrescente nada, ou seja, pelo menos acrescente algo útil, acabe acrescentando só futilidades, então eu estou pecando contra o Espírito Santo, através dessa visão, né, ou pelo menos dessa orientação que a gente pegou aqui do versículo. Então, atenção voltada para banalidades, né? Então foi o que a gente disse aqui, programas de TV, internet, música, drogas, intrigas, tudo isso e muito mais faz parte dessa relação de perda de energia, escoamento de energia que, infelizmente, vai contra a lei da conservação da energia. Antes de falar, avalia se o que vais dizer é realmente necessário, útil e verdadeiro. Isso é um ditado alemão, tá, bastante antigo. Eu não sei exatamente de quanto tempo, mas é de origem alemã. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que nós estamos expressando, se realmente isso vai ser útil e importante e se tem verdade por trás disso que a gente está apresentando. Bom, cabe a cada um de nós, né? O homem deve aprender quem é, deve reconhecer que ele é um criador e, como tal, deve converter-se em mestre de tudo que cria. Como um criador, deve controlar conscientemente seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações diariamente. A lei cósmica não mudará por conta da indisposição dos homens, né, enfim, da humanidade, em seguir as leis de Deus. A lei
cumprirá seu papel até que tenhamos aprendido a manifestar a perfeição da criação de Deus. Então a lei não vai mudar por nossa causa, não vai mudar se a gente bater o pé, não vai mudar se a gente se rebelar. Simplesmente a lei continuará sendo a lei cósmica, como sempre o foi e sempre será. Então é importante que a gente tenha aí essa oportunidade de aprendizado e aproveite efetivamente. E vamos então fazer valer a nossa encarnação. E com urgência, para ontem, né? Então, gratidão.